Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato, eu sou do time de investimentos da Suno. E aqui ao meu lado, Professor Baroni, uma das maiores referências quando o assunto é fundos imobiliários e investimentos no Brasil. Professor, muito obrigado. Legal, obrigado, Caio. Pessoal, esse tema aqui é um tema muito pedido, principalmente para as pessoas que vêm chegando no nosso canal, chegando no Instagram do Professor Baroni. Como começar a investir em fundos imobiliários, né? A gente já fez vários vídeos falando sobre isso, né, em vários momentos, mas acho que a gente está no momento de atualizar esse vídeo e dar algumas dicas ali, principalmente para você que está começando a investir agora e também conhecer os fundos imobiliários. Então, professor, não sei nada sobre investimento, vamos partir desse princípio. Vi que fundos imobiliários ali, o IFIX está em alta, é um bom momento para se começar a investir em fundos imobiliários, pelo que eu vi na internet, né? Vamos supor que a pessoa acabou de chegar no seu canal. Qual seria a primeira sugestão que você daria para essa pessoa? Bom, parece fácil responder essa pergunta, mas ela é extremamente complexa. Então eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível e colocar as palavras da melhor forma. Primeiro assim, não entendo nada de investimentos. Eu acho que você não deveria investir em fundo imobiliário. Eu acho que você precisa realmente primeiro entender o que são investimentos. Entender as classes, as características de cada classe de ativos, né? Entender qual que é a proposta de se ter renda fixa na carteira, renda variável. Dentro da renda fixa, quais são as características. Dentro da renda variável, quais são as características. Então, esse conceito, eu acho que ele é uma premissa para você pensar, aí sim, em fundos imobiliários. Perfeito, é uma coisa que o professor falou que é muito importante. Antes de se começar a investir, a gente tem todo o nosso perfil de investidor e também tem que ter a análise do objetivo daquilo que você quer. Então você quer investir para ter uma reserva de emergência, reserva por oportunidade, você quer investir pensando na sua aposentadoria, como que é o seu perfil? Você tem um perfil mais conservador, pensa mais no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então, tem tudo isso que você precisa analisar. Então, como o professor falou, fundos imobiliários é indicado geralmente por uma pessoa que já tem uma vivência ali, pelo menos inicial no mercado, e tem um apetite ao risco um pouquinho maior, porque afinal a gente está falando de renda variável, né, professor? Exatamente. E muitas das vezes a gente vê pessoas começando a investir para depois estudar, para depois entender o que é. Aí, como eu sempre costumo dizer, começa a investir pelo motivo errado e para de investir pelo motivo errado, porque qualquer desarranjo que tem, qualquer questão que para nós é muito natural, ela já quer desembarcar, né? Exato. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que essa é a primeira condição, né? Você ter um conhecimento minimamente razoável dos conceitos. Você saber explicar realmente o que é uma renda fixa, o que é renda variável, dentro da renda variável, o que são as classes de ativos. Muito bem, esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós temos conceitos dentro dos fundos imobiliários. O que é um fundo de tijolo, o que é um fundo de papel, o que é um setor de logística, um setor de shopping, um setor corporativo. Dentro dos fundos de papéis, quais são as características principais. Então você precisa entender também como esses ativos são divididos. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Para a gente ficar aqui na mesma página todo mundo. Quando você fala assim, eu quero comprar algum meio de transporte, você minimamente sabe classificar o que é um carro, uma moto, um avião, um barco, né? Por aí vai. Dentro do componente carro, você tem vários tipos de carros. Dentro de cada tipo de carro, você tem vários tipos de objetivos. Como é que você estuda isso? Trazendo agora para o mundo de fundos imobiliários, não é algo muito matricial assim. Você tem poucas bibliografias sobre fundos imobiliários, inclusive eu tenho 2 livros escritos com relação a esse assunto, um é o Guia Suno Fundos Imobiliários e o outro é 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Nós temos outros livros interessantes. O segundo muito bom, inclusive eu estou lendo ele. Legal, né? Muito bom. Tem do André Bassi também, que fala sobre fundos imobiliários, tem do Rony, que também fala dos aspectos mais de análise, que é um pouquinho mais sofisticado. Tem também vários e-books aqui, inclusive vou te pedir, Caio, para compartilhar e-books gratuitos aqui. Não, pessoal, você que está começando a se interessar pelos fundos imobiliários, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, a gente vai deixar alguns materiais para você que quer realmente se aprofundar. Lógico, esse vídeo aqui é só chute inicial, ali é a saída do jogo para você começar a ter um parâmetro daquilo que você quer investir em fundos imobiliários. Mas se você realmente quer se aprofundar, indico você estudar e baixar os e-books que estão aqui na descrição desse vídeo. Exato. Então você foi lá, baixou aqui o livro que o Caio vai disponibilizar para vocês, já fez essas leituras iniciais. Agora você tem a mínima condição até de começar a fazer perguntas sobre fundos imobiliários. Algumas dessas perguntas vão ter vídeos que eu já gravei para vocês. Então você vai lá, vai dar uma olhada nesses vídeos também, vai entender. Veja que tudo que eu falei até agora
você ainda nem pensou em comprar um fundo. Nós estamos falando ainda em entender essa dinâmica. Eu posso afirmar para vocês que se você fizer isso que eu acabei de falar, você já vai ficar muito na frente do que muitos investidores que começam errado, que já vão direto no fundo imobiliário, porque vai lá, entra no site, já quer saber qual que está pagando mais, já quer saber qual que tem um yield maior, ou que está com muito desconto, com um PVP muito baixo, e já quer começar a investir por aí. E tem uma coisa que acontece muito, seja com fundos imobiliários, com ações ou qualquer outro tipo de investimento. Você está ali na roda de amigos, ou na família, no churrasco da família, e fala, poxa, o fulano falou que tem um fundo tal, que, tá rendendo muito bem para ele, vou investir nesse fundo. O pessoal tem que entender que não é exatamente assim que funciona. Vai muito do momento do fundo, da hora que você escolhe aportar no fundo, e esse tipo de coisa, né, professor? Sim, exato. Então, assim, aí você tem outros desdobramentos na hora da tomada da decisão que transcende essa questão de simplesmente uma roda de amigos. Acho que talvez a roda de amigos, ela vai despertar um interesse. E isso é genuíno, é legal isso. O assunto investimento surge, e de repente alguém fala, cara, eu gosto de fundo imobiliário, um negócio para... Aí alguém fala, pô, mas o que é isso? Aí você começa a se interessar. E isso tudo que eu tô falando para vocês, pessoal, vai demorar, sei lá, entre 1 e 3 meses. Nós não estamos falando assim de tanto tempo. O problema é que as pessoas são muito imediatistas. Ele tem na roda de amigos foi na sexta-feira à noite, ele já quer começar a investir na segunda-feira. Isso não vai começar... Ou vai até no sábado mesmo que o mercado tá fechado, já quer investir ali na hora, né? Não vai dar muito certo. 1 e 3 meses é suficiente. Então, assim, você não vai ter uma dificuldade muito grande de dar esse primeiro passo. Acho que talvez a dificuldade vai ser em você se convencer de que você tem que fazer isso. Você vai querer sempre o atalho, né? Bom, superada essa primeira parte, que vai entre 1 e 3 meses, nós vamos agora para uma segunda etapa. Essa segunda etapa envolve você já conhecer mais os fundos. E aí existem duas formas. Você pode, através de uma research, através de um consultor, através de um profissional para te orientar, ou você pode começar a buscar essas informações isoladamente. A primeira coisa que eu vou indicar é para você seguir o professor Baroni em todas as redes sociais. É isso aí. Se você for pelo caminho mais solo aí, ok, qual que é a minha sugestão para você? Entre alguns sites, por exemplo, lá no Status Invest, você tem uma ferramenta que você busca pelos fundos. Então você busca pelos fundos, pelos setores, por exemplo. Você vai lá, fundos imobiliários, busca avançada, aí aparece lá uma tabelinha, você vai escolher lá fundos de shopping centers e vai mandar filtrar. Aí você pede para ordenar do maior para o menor. Então você vai estar próximo daqueles fundos que são maiores. Fundos que têm maior liquidez, maior patrimônio. O maior primeiro de tamanho de patrimônio. Aí você vai olhar aqueles fundos que têm maior, como você está colocando, maior em termos de liquidez, né? Quantos milhões de reais você negocia por dia? Quantos cotistas? 100, 200, 300 mil cotistas. Qual que é a minha sugestão? Pegue entre 5 e 10 maiores dos principais setores. Quais são os principais setores? Fundos de papéis, shoppings, logística, corporativo e híbridos. Anota. Anota. Se você anotar. É isso aí. Esses são os 5 maiores setores. Vou repetir. Papéis, logística, shopping, híbridos e corporativo. Se você fizer os 5 maiores, nós estamos falando 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Então, entre 5 e 10 maiores desses, você vai estudar entre 25 e 50 fundos, correto? Correto. Perfeito. Quanto tempo eu demoro para estudar cada um desses fundos? 1 a 2 dias. Então, nós estamos falando aí entre 25 e 50 dias ou entre 50 e 100 dias. Então, entre 25 e 100 dias. Opa, nós estamos falando de mais entre 1 e 3 meses. Então, entre 1 e 3 meses para você estudar conceitos, entender o que são setores, entender qual que é o trabalho de um gestor de fundo imobiliário, etc., conceitos, e mais entre 1 e 3 meses para você estudar os principais fundos imobiliários. Pronto, eu acho que isso, ou seja, nós estamos falando entre 3 e 6 meses, é um intensivão aí que vai permitir você ter, eu diria assim, uma referência muito clara daquilo que você vai investir em fundo imobiliário. Eu acho que aí você está pronto para participar de evento, você está pronto para criar uma interlocução com os principais nomes de pessoas que produzem conteúdo sobre fundos imobiliários e você hoje tem acesso a muitas pessoas. Aí eu acho que vai muito da linha editorial de cada um. Tem alguns que têm um viés mais educativo, tem outros que têm um viés mais comercial, tem outros que têm um viés mais focado em assuntos específicos de cada fundo. Então acho que aí tem para todo gosto. Você pode pegar um pouquinho de cada também, não tem problema. E você vai conseguir então construir o que eu chamo, é aí que a última etapa é construir uma carteira teórica. O que é uma carteira teórica? Se eu fosse investir, quais seriam esses fundos? Aí você vai escolher lá entre 10 e 20 fundos imobiliários, daqueles que você estudou. Baroni, mas eu quis extrapolar um pouquinho, quis estudar fundos menores. Tudo bem, o risco é maior,
É mais até fácil de você estudar um fundo menor, porque é mais objetivo. Geralmente tem menos ativos também. Menos ativos, é mais fácil. E aí você vai ter uma carteira teórica. Aí essa carteira teórica vai ter que ser validada por alguém. Aí vamos voltar no começo da história. Você pode validar Consultor, research, profissional, etc. Enfim, aí você vai ter que avançar um pouquinho, né? Mas fica aqui a sugestão do professor. Comece principalmente ali pelos fundos maiores, que também são os fundos mais fáceis de você conseguir informação. Eu acho que é mais fácil, é mais difícil talvez de estudar porque eles são muito grandes, né? Então é mais difícil um pouquinho, porque tem mais questões ali dentro que você vai ter que observar, mas eles são mais fáceis porque você vai encontrar mais vídeos, mais informações, mais artigos, etc. Né? Exato. Então, eu acho assim, Caio, eu tentei colocar um pouco na perspectiva aqui, mas eu acho que se as pessoas fizerem isso, já vão estar na frente de muita gente que não fez 1/10 disso que eu falei, começam a investir errado, até dar certo do ponto de vista de resultado no curto, médio prazo. Depois de um dado momento que tem algum desarranjo, que seja no mercado como um todo ou com alguns fundos específicos, para de investir pelo motivo errado. Começa a investir pelo motivo errado, para de investir pelo motivo errado, e aí começam a reverberar que não funciona, que não é bom, que não dá certo. E muitas vezes é muito mais uma deficiência, um erro de premissa, que eu falo. O que é um erro de premissa? O ponto de partida seu foi equivocado. Então você está esperando uma coisa do fundo imobiliário que ele não vai te entregar, porque você construiu uma premissa errada na sua cabeça. Por exemplo, o fundo imobiliário ele tem que ser melhor que a ação, porque ele tem que... Essa é uma premissa que ela está errada na natureza. Ela nasceu errada. Não é assim. Não é esse o objetivo. Um investimento não exclui o outro. E aí quando a ação sobe, o fundo imobiliário cai, você fala, tá vendo, eu tinha razão. Claro que você tinha razão porque você estava errado desde o começo, então na sua concepção você está certo, mas na concepção, na minha leitura... Mas porque começou errado. Começou errado, entendeu? Então assim, você está certo dentro daquilo que você enxergou como premissa, mas essa premissa ela é errada do ponto de vista de mercado. Então, o fundo imobiliário ele é melhor ou pior do que a poupança, ele não se propõe a ser melhor ou pior do que isso. Ele se propõe a ter uma característica cíclica diferente. Então, se você pegar vários recortes temporais, você vai encontrar horas que estão melhores ou estão pior. Como nós estamos num momento de juros altos há praticamente 4 anos, devendo ficar mais é um cenário em que se você não olhar mais para a renda do que para o patrimônio, você vai ter uma sensação que você tomou decisões erradas de investimento. Mas quem entendeu isso, está tendo a possibilidade de aumentar muito a renda. Então se você conversar com um investidor que começou certo e está fazendo a tarefa de casa, a renda dele aumentou muito nesses 5 anos. O pessoal tem que entender, principalmente quem compara fundos imobiliários com a renda fixa, que a curva de evolução de patrimônio de fundos imobiliários é muito diferente da curva de renda fixa, né, professor? É muito diferente, entendeu? Então, e dependendo da forma que você colocar essa marca de corte, pode ficar muito mais diferente ainda. Então, assim, por exemplo, 2019. 2019, o fundo imobiliário subiu 30 e poucos %. Subiu ou igual ou um pouquinho mais do que as ações. Subiu muito mais do que a renda fixa naquele ano. Muito mais, né? Baroni, mas depois... Aqui que os juros saíram de 2% e foi para 13,75%, aí caiu, agora já está em 14,75%. É óbvio que dependendo do recorte que você pegar, a renda fixa vai estar dando um retorno desse recorte. Ano passado mesmo, todo mundo falava que pessoas que geralmente não entendem muito, fundo imobiliário não presta porque a Selic está alta, a renda fixa está pagando muito mais, mas as pessoas olham aquilo ali muito concentrado. Não, mas o que é pior do que isso, as pessoas olham aquele momento e perpetuam aquilo ali. Essa é a parte mais grave. Por exemplo, quando a gente estava lá na época dos juros em 2, que a gente tinha oferta de fundo imobiliário para tudo quanto é lado, o pessoal pagando 30%, 40% de auge no fundo imobiliário, você tinha um monte de vídeos dizendo que a renda fixa morreu. Né? E o fundo imobiliário seria a melhor coisa do mundo. E naquela época, lá na nossa carteira recomendada, a grande maioria dos fundos estava com status de aguardar. A gente fala assim, olha, o mercado secundário está muito caro, vamos olhar para algumas ofertas. E algumas, inclusive, não todas, algumas. Hoje a situação é inversa, o mercado de ofertas está menor e você tem mais opcionalidade no mercado secundário. Tem muito fundo que está até descontado hoje, né, professor? Ainda tem bastante fundo descontado. Não como estava no final do ano passado, mas sim. Quer ver uma outra situação? A renda fixa, principalmente aquelas que têm componentes indexados à inflação, ou pré-fixado. Há pouco tempo atrás, quando as pessoas estavam falando, fundo imobiliário não é bom, estava dando aquela queda, sim, o pessoal correu para a renda fixa, porque tinha um monte de vídeo na internet, que agora é hora do IPCA mais 6, agora é hora da renda fixa, o Brasil sempre dá renda fixa. O Brasil vai sempre na moda dos influenciadores ali, né? O influenciador X está falando, não, isso é bom. O pessoal tem que aprender a realmente estudar, se embasar suas decisões e não se basear puramente num vídeo no YouTube, num post no Instagram, no TikTok, que seja. Fundamentar mais para fazer suas escolhas, principalmente quando a gente fala de investimento, que é uma coisa importante que mexe no seu bolso, né, professor? Eu acho que hoje a internet é livre, isso não vai, enfim, é algo natural. Eu acho que os influenciadores em geral, as pessoas que produzem conteúdo em geral, os analistas em geral,
eles estão ali para emitir uma opinião deles, alguns com mais tecnicidade, outros não. Mas o mais importante é que quem consome esse conteúdo tem que discernir. Acho que essa é a palavra. Todo mundo é livre para falar o que quiser e você é livre para ouvir o que quiser e tomar uma decisão. Não tem como a gente controlar isso. Agora, o discernimento, que é o exercício que todo mundo deveria fazer. E aí, por exemplo, quando estava na hora da renda fixa, todo mundo comprando a IPCA mais 6, um monte de vídeo e etc., se vocês olharem a tabela de rentabilidade, por exemplo, do Tesouro Direto, você vai perceber que vários títulos estão com um retorno de 12 meses no campo negativo. Teve até uma notícia que o senhor compartilhou comigo esses dias, que os títulos de renda fixa estavam perdendo 30%, né? Tem casos, inclusive desse, dependendo do prazo, exatamente. Então isso é meio que para mostrar que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Então agora, por exemplo, quem está com um fundo imobiliário já está tendo um retorno apurado. Então esses microciclos é que fazem, né, com que as pessoas que nos ouvem tenham mais discernimento. Então, qual que é a minha sugestão sempre? Você pode ouvir diversas opiniões, você pode procurar aprender de diversas fontes. Ótimo! Tem vários livros, tem vários canais, tem vários analistas, tem vários influenciadores, tem várias pessoas que produzem conteúdo. Ótimo! Mas se você não desenvolver o seu discernimento, a sua capacidade de concatenar as coisas e encontrar ali uma certa lógica e tecnicidade, você fica numa situação de mais vulnerabilidade. Então acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente concluir, que dentro desse processo todo de aprendizado, você vai ser impactado por muita coisa. Livros, vídeos, artigos, etc. Quanto você não construir uma base, uma casca mais sólida, a sua capacidade de discernimento vai ficar muito vulnerável. E aí você vai sempre ficar procurando resposta, por que está subindo, por que está caindo, e esquecendo de estudar aquilo que é básico. E muitas das vezes a decisão de investimentos ela pode ficar frágil, onde você não constrói um conhecimento mais sólido. Eu falo que conhecimento é o melhor escudo, é a melhor proteção, é a maior resistência que você pode construir dentro do mercado financeiro, eu acho que como um todo, né? Eu acho que essa é a sugestão final aqui que eu quero dar para vocês. Legal, pessoal. Então, lembrando, o professor falou aqui 3 passos para você que está começando a se interessar em fundos imobiliários. Então, o primeiro passo, comece a estudar os fundos imobiliários, baixa o e-book que a gente deixou aqui na descrição. Segundo passo, começa a analisar os fundos ali, pega 5 fundos de cada setor, 5, 10 fundos de cada setor, começa a analisar eles, dando preferência pelos maiores fundos, e aí sim você começa a frequentar eventos, consumir conteúdos diversos e, obviamente, analisar todo o conteúdo que você tem assistido e discernir aquilo que é especulativo, aquilo que é realmente conteúdo educativo e aquilo que está interessado em te trazer conhecimento, tá bom? É isso, professor? É isso aí. Pessoal, e estamos sempre disponíveis aqui para vocês, tá bom? Deixe seu comentário aqui para a gente poder ouvir melhor aí que caminho que você tomou nessa jornada de investidor aí. Legal. Qualquer dúvida, como o professor falou, deixe seus comentários. Também siga o professor Baroni em todas as redes sociais, @professor Baroni. E lembra de baixar os conteúdos que a gente deixou aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu, turma!